Fala pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Eu sou o professor Victor Rodrigues e vou falar para vocês hoje sobre um tema, digamos assim, não tão voltado para o concurso, mas interessante para aqueles que gostam do direito penal e que observam as leis penais hoje e acha que está ruim, acha que pode melhorar, mas não sabe como era antigamente. Beleza? Então eu vou falar aqui hoje especificamente uma coisa bem simples, que é o início da evolução histórica do direito penal. Mais especificamente de algo chamado vingança penal. Então, nós temos o direito penal vinculado diretamente ao homem em sociedade, correto? Só que nem sempre foi assim. Nas épocas primitivas não havia justiça, senhores. O que havia era vingança, né? Algo que a gente chama de vendetta, que é a vingança privada. Então, essa vingança, que a gente pode chamar de vingança penal, porque era uma vingança que gerava um castigo, uma punição, ela se divide em três. Essas três vertentes são vingança divina, vingança privada e vingança pública. Senhores, olha só como é simples e interessante. A vingança divina era aquela permeada por misticismo, crenças. Existiam deuses que poderiam nos punir, eram os totens. Por isso, quando ouvirem falar, sociedades totêmicas. Sociedades totêmicas eram aquelas sociedades onde existiam deuses, que eram os totens, que poderiam punir aquela comunidade. Então, o que é que acontece aí, nesse interim? Quando um indivíduo cometia um deslize que, ao ver daquela comunidade, iria afetar os totens, a sociedade, a própria comunidade, na verdade, ela punia aquele indivíduo com medo de uma represália divina, uma retaliação divina. Olha como era interessante. E aí, filho, não tinha controle. As penas eram cruéis, as penas eram desumanas, eram desproporcionais, eram degradantes. Então, essa era a vingança divina, beleza? Aí tem os juízes de Deus e entre outras coisas aí que, se for aprofundar, é muito interessante. O segundo ponto, ou segunda vertente, seria a vingança privada, a vendetta propriamente dita. Então aqui nós não temos uma relação divina, nós temos aqui uma reação da vítima ou de alguém que estivesse ligado à vítima. Um parente, um amigo, ficou puto e vai lá punir alguém em vingança por ter ofendido aquele ente próximo, ok? E mais uma vez, isso era desproporcional, isso era transcendente. Sabemos, olha, agora sim é concurso. Temos o princípio da intranscendência, onde a punição não passa da pessoa do autor. Mas nessa época não, era transcendente, transcendia, transbordava para outras pessoas. Então, poderia ser o indivíduo que cometeu aquele ilícito ser punido, mas também alguém da família dele, ou gerações da família dele, como acontecia no direito hebreu, né? Onde nós tínhamos ali pena capital também, se ofendesse a divindade, ofendesse a moral, bons costumes, né? E isso perdurava entre gerações, ok? Agora, nós temos também, nesse ponto, que relembrar o Código de Hammurabi, que é famoso, as leis de Italião, que são regras de Italião, na verdade, que traziam uma punição, mas só que dessa vez era uma punição graduada. Se fez tal coisa, a pena é tal coisa, mas não deixava de ser cruel. Era o olho por olho, dente por dente. Era a responsabilidade objetiva. Cuidado! Direito penal, concurso. O nosso direito penal trabalha com responsabilidade subjetiva. Tem que saber a intenção do sujeito. Dolo, a culpa, qual era o ânimo, o que era que ele queria. Se liga nisso daí. E essa responsabilidade objetiva que estava no Código de Hammurabi
ela é abafada lá na frente por uma responsabilidade subjetiva que surge, na verdade, né, como primogênita aí nas leis assírias, beleza? Então veja que interessante. Sai da divindade, vem para a vingança privada, mesmo assim as penas são desproporcionais, são cruéis. Ah, Vitor, então, chegando no outro e último ponto, que é a vingança pública, isso agora é consertado, não é verdade? Porque na vingança pública nós temos uma organização em sociedade e nós temos o fortalecimento do Estado. Senhores, as penas mantêm o aspecto violento. Vingança pública, olha o nome, é vingança. Vingança nunca vai ser boa. Então o que é que nós temos aí? A única diferença é que o Estado passa a ser o legitimado para intervir nos conflitos privados. O Estado falou, ó, para com esse cabaré aí de estar um se matando junto com o outro. Acabou. Agora é com a gente. O Estado entra em cena, legitimado para intervir, só que a razão disso tudo é proteção do Estado. A vingança pública visava proteger o Estado e ou o soberano que estava no poder. Era basicamente isso. Tranquilo, senhores? Fica aí essa pincelada sobre esse histórico do direito penal. Beleza? Se gostou, curte, compartilha, repassa, né? E se não gostou, perdoe, é o melhor que eu poderia fazer. Valeu? Grande abraço, fique esperto, ative o sininho para receber os próximos vídeos.